Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, baseado em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos ver a nossa quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, verso 6. O que Jesus quer dizer, ou melhor, o que Jesus quer nos ensinar com os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça? Primeiro, o que consiste esta justiça? Então, o que consiste a justiça que vem de Deus? A justiça que vem de Jesus, que é aplicada na vida do homem pelo Espírito Santo. Então, nós vamos ver que essa justiça consiste em uma perfeita conformidade com a santa lei de Deus, ou seja, com a sua vontade. É, antes de tudo, uma justiça por imputação, ou seja, não depende da vontade do homem, do querer do homem. Depende da fé em Cristo Jesus, de crer pela fé, na certeza que em Cristo nós somos justificados e perdoados dos nossos erros. Então, em Gênesis capítulo 15, verso 6, mostra: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, nós vemos aqui que Abraão creu pela fé na vinda de Cristo Jesus. E esta justiça foi imputado, ou seja, o perdão, a justificação e a salvação foi imputada pela vontade de Deus na vida de Abraão, e não por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Ou seja, o homem é incapaz de merecer esse direito diante de Deus. Isso mostra a vontade de Deus. Então, o homem não merece isso, mas a vontade de Deus quer imputar ou quer aplicar em nós a sua justiça, nos perdoando ou condenando mediante a fé, se você crer ou não crer em Cristo Jesus. O que o homem pode fazer para aplicar esta justiça? Nenhuma soma de boas obras poderá expiar seu pecado. Nenhum tipo de purificação humana, seja cerimonial ou de outro tipo, pode perdoar o homem pecador. Por quê? Então nós estamos vendo aqui que nenhuma boa obra ou qualquer coisa que o homem faça de bom pode pagar pelo seu pecado. Pode perdoar ou pode lavar a sua vida de todo pecado. Nenhum tipo de purificação ritual ou cerimonial que venha perdoar o pecado. Por quê? Por que disso? Isaías capítulo 64, verso 6 mostra para nós o porquê que nenhuma boa obra ou nenhuma tipo de purificação ou cerimonial ou ritual ou outro tipo pode perdoar o homem pecador. Por quê? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então você vê aqui que Isaías está falando para nós que nós somos pecadores, as nossas justiças são iguais, ou são trapo de imundícia, trapo de pecado. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Não permanecemos na presença de Deus ou de qualquer cerimonial ou de qualquer justiça humana. Então, é por isso que o homem não pode fazer nada para aplicar essa justiça. Nenhuma soma de boas obras poderá expiar seu pecado. Por quê? Jeremias 2:22 também responde: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Para nós não fazermos
nenhum sentido. Lave-se com salitre ou amontoe potássio. Mas vamos colocar, mesmo que nós lavássemos a nossa vida com sabão ou que boa ou algo que venha lavar para limpar de todo mal, de toda sujeira, ainda continua a mácula do pecado perante Deus, diz o Senhor. Então, por mais que a gente tente lavar e nos purificar, ainda estamos em pecado diante do Senhor. Nenhuma soma de sacrifícios é capaz de pagar pela culpa humana. E nenhum ser humano é capaz de pagar pelo pecado do outro. Então nós vemos aqui que nós podemos fazer qualquer sacrifício em busca do perdão. Mesmo assim não é capaz de pagar a culpa humana. Nenhum ser humano é capaz de pagar ou perdoar o pecado do outro. Então como nós podemos aplicar essa justiça? Salmo 40, verso 6 vai mostrar isso. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então você vê que o próprio Deus está falando que Ele não quer nem sacrifício para pagar pela culpa humana, pelo pecado humano. Salmo 49, 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então você vê, e nenhum ser humano é capaz de redimir, remir, pagar, purificar o pecado do outro. Por quê? Porque Deus não quer isso, né? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Porque nós não temos condições de fazê-lo. E Jó, capítulo 9, verso 2, mostra: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Então o homem não pode a si mesmo se justificar perante Deus. Além disso, o fato de que a justiça está baseada na misericórdia de Deus e não de obras ou méritos humanos. Então o que nós estamos vendo em tudo isso, o que o homem pode fazer para aplicar essa justiça, aqui, encerrando esta parte, nós vamos ver que o fato é que a justiça está baseada na misericórdia de Deus e não de obras ou méritos humanos, ou qualquer sacrifício que ele possa fazer. Lamentações 3,32. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Então, nós vamos ver que só Deus usa de compaixão segundo a grandeza da misericórdia que vem diretamente de Deus. Então, através do que e de quem é aplicada essa justiça? Se o homem não pode fazer nada para aplicar a justiça por ele, para ele ou para outro, então como, através de que e de quem é aplicada essa justiça? A situação humana é irremediável. Nenhum fator humano, nenhuma obra, nenhum ritual, nenhum sacrifício pode perdoar ou justificar os nossos pecados. Então foi para restaurar esta situação que Jesus deixou sua glória e soberania, veio para buscar e salvar o homem perdido, quando todos os demais meios humanos fracassaram. Então Jesus Cristo veio pagar um alto preço para que a justiça de Deus fosse aplicada através do amor e não através da ira de Deus. Salmo 40, verso 7, verso 8. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então esse verso é profético, falando a respeito de Cristo Jesus, que viria para nos lavar e nos purificar de todo o pecado.
Esse plano salvador através de Jesus foi profetizado. Isso está em Isaías capítulo 53, versos 5 e 6. Mas você pode pegar no finalzinho do capítulo 52 e ler o 53, que você vai ver o plano da salvação em Cristo Jesus sendo profetizado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 5 e 6. Você vê, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, ou seja, aplicou sobre Cristo Jesus a justiça, para nos perdoar de toda a iniquidade, de todo o nosso pecado. Por intermédio de Jesus, como uma redenção, os pecados de seus filhos são livremente perdoados. E por isso podemos dizer igual Davi. Davi, ao ser perdoado do seu pecado, ele faz a oração do Salmo 32, verso 1 e 2 e diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, verso 1 e 2. Então, por intermédio de Jesus, como uma redenção, os pecados nossos são livremente perdoados e por isso podemos dizer igual a Davi: feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Feliz é o homem cujo espírito não há dolo. Feliz é o homem cujo pecado é coberto. Isso é maravilhoso. E isso somente pela fé em Cristo Jesus. Qual é a promessa para os que têm fome e sede de justiça? Então, Mateus capítulo 5, verso 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, serão fartos. Essa é a promessa para aqueles que têm fome e sede da justiça que vem de Deus. Ou seja, literalmente cheios. Isso para quem busca incansavelmente pelo perdão, através dos méritos sacrificial de Cristo, pela obra santificadora do Espírito Santo. Aqueles por quem Cristo morreu são santificados pelo Espírito Santo. Aqueles que são fartos oferecem sua vida como ações de graça diante de Deus. Então, a promessa é que nós seremos fartos, seremos cheios, seremos lavados, purificados, redimidos pelo sacrifício de Cristo Jesus e assim santificados cada dia pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Então, o papel do cristão é oferecer seu culto, sua vida, como ações de graça diante do Senhor para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então você vê, a santificação é a transformação de glória em glória na própria imagem de Cristo, como pelo Senhor através do Espírito Santo. Então isso é gradativamente, mas a imagem e semelhança de Deus só será uma realidade na vida daqueles que creem em Cristo Jesus lá na glória. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. O que aprendemos desta bem-aventurança? Aprendemos que não temos como pagar pelos nossos pecados e nem perdoar os pecados de outros. Somente Deus, através de Jesus, pode nos lavar e nos perdoar de todo pecado,
aplicando a sua justiça pela misericórdia. Nós não merecemos, mas por causa da vontade de Deus, Ele aplica a misericórdia e nós somos lavados, redimidos, justificados pela fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, é dom e é vontade de Deus para a nossa vida. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E assim, queridos, o que nós aprendemos? O que consiste essa justiça? O que o homem pode fazer para aplicar essa justiça? Através de quem é aplicada essa justiça? Qual é a promessa para os que têm fome e sede de justiça? E o que aprendemos nessa bem-aventurança? Nós aprendemos que quando nós erramos e buscamos a justiça de Deus, Ele lava e nos perdoa de todo pecado, pela fé em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que trabalha em nossa vida dia após dia. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo. Derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia. Lava-nos, purifica-nos de todo pecado. Somos carentes, ó Pai, da tua presença. Somos carentes, Senhor Deus, do teu amor. Somos carentes da tua misericórdia e da tua graça. Lava-nos, purifica-nos de todo pecado, ó Pai. Abençoe cada irmão que tem ouvido estas mensagens. Que o Senhor possa estar moldando, lapidando, Senhor Deus, o coração de cada um a crer no Senhor e ser lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus, que derramou naquela cruz para nos justificar de todo o pecado. Abençoa, Senhor Deus, curando, libertando e restaurando, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.